Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, vamos abrir a Palavra de Deus, o Salmo 44, verso 1. Salmo 44, verso 1. Está escrito assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Hoje eu quero não pregar um sermão, mas talvez ministrar uma aula. Nós vamos falar hoje sobre uma retrospectiva da história, compreendendo que a história é nossa pedagoga, ou será nossa coveira. Quem não aprende com a história, está fadado a repetir os seus erros. E eu gostaria hoje de fazer uma retrospectiva com vocês da história do cristianismo. E eu quero começar com o domínio do Império Romano em Israel, que começa no ano 63 a.C., quando Pompeu conquista aquela região e agrega o território de Israel ao conhecido Império Romano. E nós tivemos no primeiro século vários imperadores que marcaram a história, começando com Júlio César, que é sucedido por César Augusto, o imperador da época que Jesus nasceu, que é sucedido pelo seu filho adotivo, Tibério César, que foi o imperador na época em que Cristo morreu, que foi sucedido por Calígula, que foi sucedido por Cláudio, quando diz a Bíblia que houve uma grande fome no mundo inteiro, e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, o imperador que incendiou Roma, que massacrou os cristãos, que crucificou os cristãos, que foi sucedido por Tito Flávio, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugurou o Coliseu Romano, que foi sucedido por Domiciano, que mandou João para a ilha de Patmos, que foi sucedido por Galba, que traz João de volta da ilha de Patmos para Éfeso, onde ele encerra o seu ministério. Nós poderíamos olhar o esboço da história em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vocês bem sabem que Atos é o primeiro livro de história da igreja. E Jesus não apenas traz uma promessa, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas traz um programa de ação. E o primeiro alcance é a Judeia, onde está Jerusalém, capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos. Passando pela província de Samaria, que é alcançada no capítulo 8 de Atos. E até os confins da terra, começa a partir do capítulo 9, que é a conversão de Saulo, no capítulo 10, que é a conversão de um gentio, Cornélio, em Cesareia, e o evangelho chega então a Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo, no capítulo 11. E então temos o relato das 3 viagens missionárias de Paulo, capítulos 13 e 14, a primeira viagem na província da Galácia, capítulos 15, 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária de Paulo, nas províncias da Macedônia e Acaia, e o capítulo 19 e 20, a terceira viagem de Paulo, na província da Ásia Menor, onde ele fica 3 anos em Éfeso, e planta igrejas em toda a província da Ásia Menor, direta ou indiretamente, com Esmirna, Pérgamo, Tiatiro, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Então o livro de Atos conclui
com a viagem de Paulo de Éfeso para Jerusalém, sua prisão em Jerusalém, sua transferência para Cesareia Marítima e a sua viagem tempestuosa para Roma. E Atos termina sem conclusão, com Paulo em Roma, porque na verdade nós continuamos a história da igreja. Então, de uma forma mais didática, eu gostaria de mostrar primeiramente as grandes tensões contra os cristãos no primeiro século. Talvez pudéssemos elencar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, o incêndio de Roma no dia 17 de julho do ano 64. Roma era a maior cidade do mundo, a mais rica, a mais poderosa, a mais populosa, a capital do império. E foram 7 noites e 6 dias de incêndio. A cidade foi devastada. E a culpa caiu sobre os cristãos. E os cristãos foram crucificados e queimados vivos. 2 anos depois do incêndio de Roma, no ano 66, começa a guerra judaica. E era uma guerra desproporcional, porque Israel jamais, como uma província, tinha condições de resistir à poderosa máquina militar do Império Romano. Esta guerra vai do ano 66 até o ano 70, quando Jerusalém é tomada, invadida, destruída, o templo de Salomão é arrasado, o templo de Herodes é arrasado e os judeus são dispersos. Na maior diáspora de todos os tempos, do ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o Coliseu Romano é construído e inaugurado. Na inauguração foram 100 dias de inauguração, onde 10 mil crentes foram mortos com requintes de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas é digno de destaque também, nesse período dos imperadores, Domiciano, que governa do ano 81 ao ano 96, e foi ele quem deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos, valendo destacar que a essas alturas todos os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Então, quando João é deportado para a ilha de Patmos, já velho, numa ilha vulcânica, numa colônia penal, a intenção do imperador era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E vocês bem sabem como Deus vira a mesa da história, abrindo para ele uma janela no céu e revelando para ele as coisas que devem acontecer. Deus está no controle da história, Ele está no trono, Ele tem as rédeas nas mãos, e Ele está levando a história a uma consumação final, onde a vitória é de Cristo e da sua igreja. Mas, meus amados irmãos, cessando aqui o relato bíblico, nós avançamos um pouco mais com alguns imperadores que eu chamo a atenção. Primeiramente, do Marco Aurélio. Foi nesse período que Justino Mártir foi martirizado. Poderíamos citar, por exemplo, Sétimo Severo, onde é muito conhecida a história de uma mulher da nobreza chamada Perpétua, e como ela foi martirizada, e ela disse para o seu carrasco: viva, eu te vencerei; morta, vencer-te-ei ainda mais. Gente dessa fibra é que suportou a morte. Mas um nome muito importante é Décio, que governou no meado do século III, porque a intenção de Décio não era o martírio, era a apostasia dos crentes. Ele não queria matar os crentes, ele queria que os crentes voltassem aos deuses pagãos de Roma, para fortalecer o poder de Roma, e os cristãos preferiam morrer a apostatar da fé. Então houve uma grande carnificina. Esse foi um homem dos mais sanguinários no Império Romano. Mas me permita só dizer o último aqui, que é o Diocleciano, no ano 303. A perseguição com Diocleciano foi a mais ampla e a mais profunda, por 2 razões. Primeiro, ele mandou queimar os livros dos cristãos. Então o que tinha na época de Bíblia, de rolos,
dos pergaminhos, tudo que ele pôde encontrar, ele jogou na fogueira. Segundo, ele mandou para as prisões mais imundas, nas pedreiras, os líderes principais do cristianismo, de onde pessoas saíam leprosas ou saíam para o martírio. Foi a mais terrível, mais brutal e mais abrangente perseguição. Mas quando parece que o inimigo está goleando, quando parece que o inimigo está prevalecendo, quando parece que o inimigo está dominando por completo, Deus é especialista em virar a mesa de novo, porque agora vem o imperador Constantino em 313, e aquele cristianismo tão massacrado, tão machucado, tão ferido, se levanta, ressurge das cinzas, e o cristianismo é declarado religião oficial do Império Romano pelo Edito de Milão no ano 313. Isso foi bom, isso foi ruim. Bom, porque os cristãos não eram mais mortos. Bom, porque os cristãos não tinham mais os seus bens confiscados. Bom, porque os cristãos não precisavam mais viver nas catacumbas de Roma. Bom, porque os cristãos não precisavam mais viver nos antros da terra, fugindo da tão truculenta perseguição. Bom, porque os cristãos que não podiam se reunir publicamente, agora têm templos construídos pelos próprios recursos do Estado. Isso foi bom, cessou a perseguição, veio a paz. Mas não foi bom num aspecto muito importante. A porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Em outras palavras, ser cristão não era mais botar a cabeça a prêmio. Ser cristão era receber os encômios e os aplausos do Império Romano. Ser cristão era ser aplaudido pela sociedade, e com isso a porta de entrada ficou larga demais, e as pessoas vinham para a igreja trazendo a sua bagagem de paganismo, de doutrinas pagãs, e não tardou para que a igreja se corrompesse profunda e extensamente. Pois bem, amados irmãos, então agora, de uma forma pedagógica, eu queria dividir a história com vocês em alguns blocos. Primeiro, eu chamo o período da patrística, ou da patrologia, ou dos pais da igreja, do 1º ao 5º século. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que a doutrina que precisou ser cristalizada e consolidada nesses 5 primeiros séculos do cristianismo foi a doutrina de Cristo. E por quê? Por causa do pensamento grego, a influência do pensamento grego. O dualismo grego, matéria má, espírito bom, levou o pensamento grego, que era prevalecente no Império Romano, a pensar da seguinte maneira: Jesus não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Se ele tinha um corpo físico e material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século, e para refutar essa heresia, João escreve o Evangelho, porque João tem um propósito específico em escrever o Evangelho, é provar que Jesus Cristo é Deus, que crendo nele você tem a vida eterna. Mas mais tarde, exatamente no ano 325, surge um presbítero em Alexandria, no Egito, chamado Ário, começa a pregar que Jesus Cristo não era Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. E então Constantino, que era o imperador da época, e também chefe da igreja, o que é uma distorção, convoca o 1º concílio geral da igreja, em Niceia, em 325, e Atanásio, o grande campeão da ortodoxia, derrota as teses de Ário, e fincam a bandeira da ortodoxia, defendendo a doutrina da divindade de Jesus Cristo, afirmando que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Porém, mais tarde, exatamente no ano 381, um outro concílio precisa ser convocado, o concílio de Constantinopla. Por quê? Porque agora a ênfase está um pouco exagerada na divindade de Cristo, em detrimento da humanidade de Cristo. Nenhuma verdade pode ser desequilibrada. A beleza está na proporcionalidade. Cristo é Deus, verdadeiramente Deus, mas
Jesus é homem, verdadeiramente homem. E mais tarde ainda, 451, um outro concílio tem que ser conclamado e convocado, o concílio de Calcedônia, para provar agora as duas coisas: a pessoa teantrópica de Cristo, ou seja, a pessoa divino-humana de Cristo. São duas naturezas numa só pessoa. Ele é uma só pessoa, mas com duas naturezas. Ele é Deus, ele é homem, ele é homem, ele é Deus, de tal maneira que ele não deixa de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixa de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Mas gostaria só de relembrar a vocês um outro concílio muito importante que aconteceu em 416, chamado Sínodo de Cartago, onde houve um grande embate teológico entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Pelágio dizia que a queda lá dos nossos primeiros pais não atingiu o homem de cheio, que o homem agora era tão livre, ou é tão livre quanto Adão o era antes da queda. E então Agostinho, fincado e firmado nas Escrituras, prova que o homem caiu num estado de depravação e miséria, que a salvação tem que ser exclusivamente pela graça. E Agostinho então triunfa nesse Sínodo de Cartago com essa verdade gloriosa da soberania de Deus na nossa salvação. Dito isto, me permita passar para o segundo bloco, que eu chamo de Idade Média, ou Escolástica, ou a Idade das Trevas, do 5º ao 15º século. Esse período, meus irmãos, é o período do fortalecimento da igreja. E aqui eu peço muito a sua atenção para um fato que nós vamos ver na contramão de algumas informações correntes. É muito comum você escutar que a Igreja Católica Apostólica Romana é a primeira igreja da história. Isso não é um fato. A primeira igreja cristã, ela não tinha denominação. Ela não era presbiteriana, ela não era batista, ela não era católica, ela não era metodista, ela não era Assembleia de Deus, ela não tinha bandeira denominacional. A igreja cristã. Cristã. Como é que surgiu então o catolicismo? Vejamos. No ano 604, o imperador Focas nomeia o bispo de Roma, Gregório I, como bispo universal. Vale destacar que a essas alturas, as 5 principais cidades com seus líderes buscavam hegemonia: Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria no Egito, que era a 2ª maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, que era a 3ª maior cidade do mundo, e Jerusalém. Pois bem, no ano 604, Focas nomeia o imperador romano, Gregório I, bispo de Roma, como bispo universal. Ele diz: não aceito, eu não posso aceitar. Nenhum homem, a não ser Cristo, tem o direito de ostentar o título de bispo universal da igreja. E rejeitou o título em 604. Em 607, o próprio Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, bispo universal da igreja, e ele aceita o título, e começa aí, em 607, a instituição do papado. Talvez você argumente: bom, pastor, mas eu já li em livros de história lista de papas desde Pedro. Pedro foi o primeiro papa e todo papa é sucessor de Pedro, diz aí o adágio. Como é que eu vou encontrar uma resposta para isso? Bom, sugiro a vocês o livro O Papa e o Concílio de Janos, cujo prefácio foi escrito por Rui Barbosa, tribuno brasileiro. Curiosamente, o prefácio de Rui Barbosa é 70% da obra. E Rui Barbosa desmonta esta ideia. Por quê que você hoje lê em livros que tem lista de papas desde Pedro? Por causa de um documento surgido na França, no século VIII, chamado As Falsas Decretais de Isidoro. O maior embuste literário da história, tentando recuar o papado ao 1º século desde Pedro. Como se Pedro tivesse sido Papa de Roma, bispo universal da igreja a partir de Roma. O que de fato não tem nenhuma base histórica, nem bíblica, que Pedro tenha sido bispo de Roma, muito menos bispo universal da igreja a partir de Roma. Então, essa lista foi um documento forjado, chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Pois bem, o que acontece? Com o fortalecimento da igreja, a igreja se torna muito forte em 2 áreas. Primeiro, economicamente. Segundo,
politicamente. É a igreja que depunha reis, era a igreja que punha reis no poder. Mas ao mesmo tempo que a igreja se tornava muito forte econômica e politicamente, a igreja foi se corrompendo doutrinariamente. Para vocês terem uma ideia, muitas doutrinas pagãs foram entrando para dentro da igreja. Por exemplo, o dogma de Maria. Maria, mãe de Deus, Maria imaculada, Maria mediadora, Maria corredentora, a ressurreição de Maria, a assunção de Maria e o seu status de rainha do céu. É claro que nós honramos Maria, mas honrar Maria significa ater-se ao que a Bíblia ensina sobre ela e não acrescentar algo que nem ela acreditava e não podia acreditar, como mulher crente que era, no Senhor Deus e no seu Filho como seu Salvador. Outros dogmas vieram na esteira, como o confessionário, como o purgatório, como a transubstanciação, como as relíquias, como a adoração das imagens, como a infalibilidade papal, como a salvação pelas obras, mais tarde como a Inquisição. E a igreja foi se corrompendo e perdendo a sua identidade de uma igreja apostólica, firmada nas Escrituras. Bom, aqui chama a sua atenção para o primeiro mover de Deus para reverter esse quadro. E começa com um movimento cultural no norte da Itália, nos séculos 14 e 15, que nós chamamos de Renascença. Um movimento cultural, que mexeu em 5 áreas importantíssimas da vida. Primeiro, a economia. Até então, meus irmãos, a igreja era dona do mundo, financeiro inclusive. Mas surge uma nova classe social na Europa, a burguesia, surgem as viagens marítimas em conquistando novas terras, como América, as Índias, Brasil, etc. E a economia saiu das mãos da igreja. Segunda área, as artes. Naquela época, para um pintor, um escultor, gravar na pedra ou pintar um quadro, ele tinha que colocar o viés da igreja. Mas Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, vão quebrar esse paradigma. E você já viu Davi, Pietà? O mármore parece que solta da pedra, e você vê gente, a ponto de Miguel Ângelo, depois de esculpir Davi, bateu com o cinzel no joelho e disse: parla, parla. Parecia de fato um ser humano. Tirou as artes das mãos da igreja. A ciência estava na mão da igreja, era a igreja que dizia o que era verdade científica ou não. Até que Nicolau Copérnico afirmou algo revolucionário para a época: o mundo não é geocêntrico, o mundo é heliocêntrico. O mundo não gira ao redor da Terra, mas a Terra gira ao redor do Sol. Isso foi uma afirmação das mais bombásticas da época, e ele não teve coragem de fazer essa afirmação em público para não morrer, não ser preso pela Inquisição. Só foi fazer essa afirmação no final da vida. Mas o seu discípulo Galileu Galilei fez a afirmação e foi preso por causa dessa afirmação científica. E então chegaram na prisão e disseram: você nega que a Terra gira ao redor do Sol, que a Terra gira ao redor do Sol? Ele diz: eu nego, mas que gira, gira. Bom, tirou o poder da ciência das mãos da igreja. A política, em quarto lugar, estava nas mãos da igreja. Era a igreja que depunha reis, que colocava reis no trono. Até que Maquiavel escreveu O Príncipe. E nessa visão nova, ele arranca também o poder da igreja sobre a política. Mas a quinta área que estava nas mãos da igreja era a área religiosa. O povo não podia ler a Bíblia. A ideia é que sem quem lesse a Bíblia ficava louco. As missas eram rezadas em latim, o povo não entendia nada. O que importava não era o texto bíblico, eram as notas de rodapé. Até que Martinho Lutero, o monge agostiniano, já em contato com as Escrituras, liberto já pela gloriosa verdade que o justo viverá pela fé, vai declarar
no dia 31 de outubro de 1517, ou melhor, fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses, deflagrando assim a reforma, tirando o poder religioso das mãos da igreja. Vale ainda destacar que nesse período, no ano de 1450, Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha. E alguém já disse com muita razão que a imprensa foi para aquela época o que as mídias sociais são para hoje. Porque foi a imprensa que deu celeridade e amplitude às ideias da reforma, sem o que talvez a reforma não pudesse vingar naquele período da história no século XVI. Mas aí vem, meus irmãos, o que nós chamamos dos pré-reformadores. Já estava madura a ideia, e Deus levanta na Inglaterra John Wycliffe, professor universitário, um homem culto, convertido a Cristo, pregando a palavra. E ele entendeu uma coisa maravilhosa, ele entendeu que não haveria a mínima chance de ter uma reforma espiritual na Inglaterra, sem que a Inglaterra tivesse a Bíblia na sua língua, no inglês. E ele começa a tradução da Bíblia para o inglês, não consegue concluir, a perseguição vem sobre ele, ele tem que fugir, mas os seus discípulos, os Lollardos, completam a tradução da Bíblia para o inglês. Um discípulo de John Wycliffe, lá na Boêmia, John Huss, convertido a Cristo, começa a pregar com muita graça, com muito poder, abalando as estruturas da igreja, denunciando os desvios teológicos da igreja, e ele foi preso, e ele foi ameaçado, e ele foi conclamado a negar a sua fé, e a retratar-se das suas convicções. Como ele não o fez, ele foi colocado numa pira e queimado vivo, e quando ele ardia nas chamas, ele fez uma profecia: hoje vocês estão queimando um ganso, mas Deus levantará uma águia, e a esta vocês não poderão matar. 100 anos depois, Deus estava levantando Martinho Lutero, e essa águia não foi morta pela Inquisição. Nas Barbas de Roma, lá em Florença, Deus levanta um outro instrumento, Jerônimo Savonarola, que prega com tanto poder, que a cidade é impactada, a cidade é transformada pelo poder do Evangelho, e como ele também não se retratou da sua pregação evangélica, ele foi morto pela Inquisição Romana. Mas o terreno já estava pronto, o caminho já estava aberto, e então, Papa Leão X, enfrentando uma grande dificuldade financeira, para embelezar o templo, chamado a Catedral de São Pedro, buscando recursos, envia o seu emissário Johannes Tetzel para a Alemanha, para vender indulgências. O que seria isso? O Papa dava uma bula, dizendo o seguinte: você dá tanto dinheiro para a igreja, e o Papa assina uma bula, 5 anos de perdão, 10 anos de perdão, 15 anos de perdão. Você pode ficar tranquilo, pode pecar à vontade, porque você tem garantia do Papa que você está perdoado. Se o dinheiro fosse bom mesmo, o Papa dava a garantia, uma bula de perdão para a vida toda. Cada moeda que caía no gasofilácio, uma alma pulava do purgatório. Meus irmãos, a coisa é muito grave, porque pensa você, se a pessoa acredita mesmo nisso, pense comigo, morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu seu avô, morreu sua avó, e alguém chegou e falou: seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó está penando lá no purgatório, e você pode ajudar. Você pode tirá-lo de lá. Se você der dinheiro, na medida que você der, a alma dele que está penando lá, pula do purgatório e vai para o céu. Então, quando Johannes Tetzel veio para a Alemanha pregando isso, Martinho Lutero já tinha um contato com a Escritura, já tinha entendido que a verdade de Deus não é aquele ritual todo, aquele sacrifício todo, aquelas penitências todas para receber perdão, porque Lutero era um camarada muito, muito impressionado com o pecado. Vocês terem uma ideia, ele ia todo santo dia para o confessionário, e demorava 1 a 2 horas confessando os pecados ao padre. O padre não tolerava mais, chegou ao ponto que o padre disse para ele: ô Lutero, a hora que você cometer um pecado de verdade, você vem aqui, eu não aguento mais suas lorotas. Ele era um cara perturbado, mas um dia ele leu Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E então, quando Johannes Tetzel está pregando na Alemanha sobre as indulgências, ele aproveita estrategicamente, na véspera de Todos os Santos, 1º de novembro,
para fixar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. A porta da igreja era o jornal da cidade, era o jornal das 8, de informação ao povo, e então estava ali deflagrado, no dia 31 de outubro de 1517, a reforma protestante do século XVI. Mas a luta não tinha terminado aí, porque a perseguição veio, e veio forte, muito forte. Então houve um concílio, uma dieta em Worms, na Alemanha, no ano de 1521, reunindo-se ali as autoridades políticas e eclesiásticas, para que Lutero pudesse se retratar. E ele sabia que, ao não se retratar das obras que ele escreveu, que estavam sobre a mesa, ele corria o risco de ser preso e de ser condenado pela Inquisição. E quando o levam para essa grande dieta, os historiadores dizem que ele estava muito aflito, muito angustiado, os livros dele sobre a mesa, e eles perguntaram: Lutero, você se retrata do que você escreveu? E ele pediu aquela noite para pensar e para orar. E diz os historiadores que a luta dele foi tão grande, tão grande, tão grande aquela noite, que chegou um momento que ele pegou o tinteiro e jogou na parede, como se o diabo estivesse com a sua carranca, mostrando para ele. Quando o dia amanheceu, se estabeleceu a dieta outra vez, e então perguntaram: Lutero, você se dispõe a se retratar daquilo que você escreveu? E ele respondeu: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar, porque não é lícito um homem agir contra a sua consciência, e que Deus me ajude. E ele sai desta dieta, e ele é raptado no caminho, mas não pelos seus inimigos, pelos seus aliados, levado para um castelo, onde ele passa muito tempo fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, obra que vem influenciar inclusive a gramática alemã. Então a reforma já estava consolidada. Mas Deus levanta muitas outras pessoas para ajudar. Eu chamo a sua atenção para aquele francês que nasceu em 1509, em Noyon, na França, que morreu em 1564, chamado João Calvino. João Calvino foi o cérebro da reforma. Se Lutero foi o coração, Calvino foi o cérebro. Calvino foi um gênio. Para vocês terem uma ideia, aos 26 anos de idade, ele escreveu a obra mais importante da reforma, que até hoje talvez é uma obra insuperável na teologia, chamada As Institutas da Religião Cristã, em 4 volumes, porque está expondo o credo apostólico. Primeiro volume, crê em Deus Pai; segundo volume, crê em Deus Filho; terceiro volume, crê em Deus Espírito Santo; quarto volume, creio na igreja. Calvino está fugindo da perseguição da França, passando por Genebra. Farel é pastor em Genebra, e Farel diz: Calvino, você precisa ficar aqui para me ajudar. Farel era um pastor, mas não era um teólogo. Calvino disse: não, eu não vou ficar, eu não quero ficar cuidando de igreja, eu tenho um outro ministério, eu tenho uma outra frente para trabalhar, eu quero ajudar as igrejas nos seus grandes embates teológicos. E então Farel disse: se você não ficar, eu vou fazer uma oração imprecatória para Deus amaldiçoar a sua vida. Ele disse: bom, se é desse jeito eu fico. E ficou. Mas ao ficar, meus irmãos, Calvino era um pregador. Para vocês terem uma ideia, Calvino pregava 1 hora, sem um esboço sequer. Se era no Velho Testamento, ele ia direto do hebraico; se era no Novo Testamento, ele ia direto do grego. E ele era muito firme nas suas posições. A igreja não tolerou, a igreja não suportou, a cidade não suportou, e expulsaram Calvino de Genebra, juntamente com Guilherme Farel, em 1538. E ele foge para onde? Ele foge para Estrasburgo. Começa a igreja lá. Lá ele se casa. Aqui em Genebra a coisa está se degringolando. A liderança se reúne e escreve para Calvino: nós queremos você de volta. E ele fez exigências. Tá bom, eu volto, mas eu faço essa exigência. Aceitaram as exigências. Ele retorna então para Genebra em 1541. Curiosamente, depois de 3 anos, ele chega no púlpito e pergunta: onde é que nós paramos mesmo? E exatamente onde ele parou na exposição, ele recomeça a exposição bíblica. E fica ali em Genebra até a sua morte, em 1564. Vale destacar, meus irmãos, que Calvino cria a academia.
Calvino cria uma escola de preparação de obreiros e missionários para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. Villegagnon, governador do Rio de Janeiro, manda cartas para João Calvino em Genebra, pedindo que Calvino mandasse para o Rio de Janeiro missionários, e 14 missionários vieram. O que aconteceu com eles? Todos eles foram traídos e martirizados em terras brasileiras. Pois bem, queridos irmãos, vocês bem sabem que a reforma, ela teve outros homens de Deus que ajudaram nesse processo, como John Knox, como Beza, como Zwinglio. E a reforma poderia, penso eu, ser resumida naquilo que nós chamamos de 5 solas, sola Escritura, só a Escritura, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, solus Christus, só Cristo, soli Deo glória, só a Deus toda a glória. Aqui está a síntese, o extrato, a essência daquilo que foram as doutrinas da reforma protestante do século XVI. Pois bem, mas houve o que nós chamamos de contra-reforma, ou seja, a Igreja Romana cria um concílio de contra-reforma, e eu destaco o fato muito importante aqui do concílio de Trento. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Hoje você vê na chamada Bíblia Católica os chamados livros apócrifos. Esses livros não existiam até o Concílio de Trento, que aconteceu em 1545 a 1563. Eles foram introduzidos no Concílio de Trento, depois da Reforma, porque são livros que não têm a marca da inspiração. São livros históricos importantes, mas, por exemplo, segundo Macabeus, encerra o relato dele pedindo desculpas, se o que ele relatou não é bem assim, pedindo desculpa aos seus leitores. Obviamente, não tem o peso da inspiração divina, não são livros canônicos. Depois você tem os jesuítas, que foi o braço de ferro da igreja na Inquisição Romana. Depois você tem o índex. O que era o índex? Os livros proibidos. Então os livros protestantes não podiam ser lidos, eram livros proibidos. E você tem, mais grave ainda, a chamada Inquisição. A igreja tem o poder de mandar matar os chamados hereges. Quem eram os hereges? Todos aqueles que discordavam das doutrinas pregadas pela igreja romana. Isso aconteceu em alguns países, eu quero destacar um fato muito importante aqui. Vamos comigo um pouquinho para a França. 1559, Catarina de Médicis, rainha da França. Essa mulher promoveu um dos crimes mais bárbaros da história. Na famigerada noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, foram 70 mil crentes huguenotes mortos à traição naquela noite sangrenta, sob os aplausos do Papa e os aplausos do rei Filipe II da Espanha, que era genro de Catarina de Médicis. Um banho de sangue. Vamos comigo um pouquinho para a Alemanha, a chamada Guerra dos 30 Anos, onde 15 milhões de pessoas morreram, insuflada pelos jesuítas e pelo Papa. 1618 a 1648. Irmãos amados, por que é importante você relembrar a história? Porque você precisa saber o preço que foi pago para você estar aqui. Me permita dar uma ilustrada nisso. Um dia, pastor Arival, eu estou pregando em Belo Horizonte, e uma jovem se aproximou de mim e disse assim: ô pastor, eu estou deixando a igreja. Eu falei: mesmo, você está deixando a igreja? Estou deixando. Eu falei: por quê, minha filha? Eu falei: porque eu quero uma igreja que tenha uma história que me empolgue. É mesmo? Você quer uma igreja que tenha uma história que empolgue você? É. Eu falei: então, você conhece a história? Não conheço. Eu falei: então senta aqui que eu vou contar para você. E eu gastei 2 horas com aquela moça. Quando eu terminei, essa menina estava com lágrimas rolando no rosto. E ela me disse algo que eu nunca esqueci. Ela me disse assim: é impossível amar aquilo que você não conhece. Os nossos pais nos contaram, nossos ouvidos ouviram. Eu preciso saber o preço que foi pago para que o evangelho chegasse até mim. Vamos comigo para a Inglaterra. 1534.
Henrique VIII rompe com o catolicismo, não por questões teológicas, mas por conveniência pessoal. Por quê? Porque queria se divorciar e casar de novo com uma mulher chamada de Ana Bolena. O Papa não lhe deu permissão para se casar, para se divorciar e casar de novo, e rompeu com a igreja e tornou-se chefe da igreja e do Estado, criando a chamada igreja anglicana. Na verdade, esta mulher chamada Ana Bolena não lhe deu um herdeiro, queria um homem para ser o herdeiro dele. Quem nasceu desse casamento foi Maria Tudor, chamada Maria Sanguinária. Ele casou-se, na verdade, 8 vezes. Pois bem, com a morte dele, em 1547, o filho dele, que não foi desse casamento com Ana Bolena, uma outra mulher, tinha 10 anos, chamado de Eduardo VI. Pensa num menino de 10 anos sendo rei. Vocês acham que ele tem condições plenas de governar? Claro que não. Então, os grandes líderes protestantes da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer, entenderam, agora chegou a hora de nós implantarmos a reforma aqui, porque eles eram uma espécie de tutores espirituais de Eduardo VI. Vocês se lembram do rei de Judá que começou a reinar mais jovem? Quem lembra? Foi Josias? Foi Joás. 7 anos. 7 anos. Quem era o tutor espiritual dele? Joiada. Enquanto Joiada era tutor dele, ele foi muito bem. Joiada morreu, o menino degringolou. Então, para surpresa da igreja da Inglaterra, quando tudo parecia que ia dar certo, o rei Eduardo VI morre precocemente, 6 anos depois, 1553, com 16 anos de idade. Quem vai assumir o trono? A filha de Henrique VIII com Ana Bolena, chamada Maria Tudor, também chamada de Maria Sanguinária. O que ela fez? Mandou para a estaca e queimar em praça pública esses 3 líderes do protestantismo, Ridley, Latimer e Cranmer, e promoveu uma perseguição brutal e sangrenta contra os crentes. Muitos, para poupar a vida, fugiram para o continente. Para onde? Para a Alemanha, para a Holanda, para Genebra, onde a reforma já estava estabelecida. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558. Quem assume o governo? Elizabeth, ou Isabel, que governou de 1558 a 1603. E um dos primeiros atos de Isabel foi promover a volta dos foragidos para a Inglaterra. Só que eles já tinham contato lá com a reforma, e quando retornaram para a Inglaterra, voltaram fazendo 4 exigências para a igreja. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura. E desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história, o movimento dos puritanos, que legaram à história da igreja a mais rica biblioteca teológica de todos os tempos. Meus irmãos, eu acho isso maravilhoso. Maria Tudor não sabia, mas Deus havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Que quando os homens pensam que vão destruir a igreja, eles só conseguem promover a igreja. Como o pastor Arival disse, a igreja de Deus é indestrutível e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Com a morte de Elizabeth em 1603, Tiago I começa a governar. Governa até 1625, e Carlos I então assume o governo, e promove uma campanha para impor o anglicanismo goela abaixo dos presbiterianos da Escócia, porque a Escócia estava sob a liderança de John Knox. John Knox, meus irmãos, é um dos homens mais incríveis da história, porque John Knox ficou preso 19 meses nas galés dos navios pelos franceses. Conseguiu escapar, foi para Genebra ficar com Calvino. 1559, o John Knox sai de Genebra e retorna para a Escócia. Vocês bem conhecem a famosa expressão dele: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Um ano depois que ele volta, 1560, a Escócia já tinha uma religião que era a religião conhecida de todo o país,
a religião presbiteriana, por influência desse homem. Pois bem, vale destacar então que o rei Carlos I quer impor o anglicanismo à força na Escócia. E o que é que ele faz? Ele convoca o parlamento, para o parlamento votar para ele dinheiro e gente para guerrear contra a Escócia, para impor o anglicanismo na Escócia. Para surpresa dele, o parlamento era de maioria puritana. Frustrou os propósitos dele. Ele anula a eleição, convoca uma outra reunião do parlamento, maioria puritana, maior ainda, mais expressiva ainda. E aí o que acontece? Estabelece-se uma guerra civil na Inglaterra. O parlamento de um lado, o rei Carlos I do outro lado. Quem liderava o exército do parlamento? Oliver Cromwell, que dizia o seguinte para os seus soldados: orem a Deus e mantenham a pólvora seca. O parlamento ganhou a guerra. Carlos I foi decapitado. Mas foi nesse interregno, meus amados irmãos, 1643 a 1649, que o parlamento inglês convoca a chamada Assembleia de Westminster, com 151 teólogos de cepa, para se reunirem nesse período, para escrever o que nós chamamos hoje dos símbolos de fé da nossa igreja, o Catecismo de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve e a Confissão de Fé de Westminster. Pois bem, depois acabou que voltou para o anglicanismo a igreja e perdeu aquele impacto. Me permita, só para caminhar para o encerramento, dizer para vocês que depois de tantas lutas, Deus então começa um movimento de visão maior para as missões estrangeiras. William Carey, Hudson Taylor, Adoniran Judson, e esses homens começam a olhar para o mundo e entender que o evangelho precisa ir além fronteiras. Eu louvo muito a Deus por esta visão da igreja de alcançar as nações, aqueles irmãos que nos precederam, as missões modernas. Mas vale destacar ainda um movimento muito importante na Alemanha. Por que importante? O movimento dos morávios. Setembro de 1723, Conde Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião na Alemanha de oração, que durou 100 anos, ininterruptamente, produzindo um grupo de reavivamento, de reforma e de missões. Para vocês terem ideia, os moravianos eram tão pobres, que alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para os povos mais longínquos da terra, para gastar o resto dos seus dias lá, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Deus levanta esses homens. Mas, me permita dizer a vocês, um fato doloroso, que acontece no século XVII, na França, o chamado racionalismo. René Descartes tem uma frase lapidar que resume o racionalismo: cogito ergo sum, penso, logo existo. O que significa isso? Significa que no entendimento do racionalismo, a sua mente, a sua razão é o supremo tribunal da verdade. Eu só posso aceitar como verdade o que a minha mente alcança e entende. O problema é que a teologia lida com aquilo que é transcendental. Nós não somos irracionais, mas a razão humana tem limites. Por exemplo, você e eu cremos em milagres. Você não explica milagres racionalmente. Você não explica racionalmente como do nada Deus criou o universo. Você não explica racionalmente como Jesus transforma água em vinho. Você não explica racionalmente como um cego de nascença enxerga. Você não explica racionalmente como um morto ressuscita. Mas você crê, porque quando a razão vai até o seu último limite, ela é supra-racional, e você crê que Deus faz milagres. Fez, faz e fará. Então o que aconteceu? O racionalismo foi empurrado para dentro da teologia, e começou então o movimento da alta crítica.
Começou então o movimento depois dos liberais. Vem Rudolf Bultmann e diz: não, a Bíblia está cheia de mitos. Nós precisamos demitologizar o Novo Testamento. Não, os milagres não aconteceram. O que aconteceu é que os discípulos acreditaram que foi desse jeito, mas não foi bem assim. Hoje os liberais estão dizendo: não, a Bíblia precisa ser ressignificada, precisa ser atualizada. A Bíblia era um livro escrito para um contexto cultural e hoje mudou, a sociedade mudou, o pensamento mudou, a antropologia mudou, a sociologia mudou. Não, a Bíblia não é nova, a Bíblia não é velha, a Bíblia é eterna, ela é a palavra de Deus, ela nunca muda, ela jamais mudará. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Então, meus irmãos, a igreja começou a ser assolada por esse movimento liberal. E Deus levantou homens como Charles Haddon Spurgeon no século XIX para enfrentar o liberalismo. E muitas tentativas foram feitas para enfrentar o liberalismo. Mas o que resolveu mesmo foi quando a igreja caiu de joelhos para buscar avivamento espiritual. Vocês se lembram como é que estava a Inglaterra do século XVIII? Quando aqueles jovens da Universidade de Oxford, em 1739, orando por avivamento. E na madrugada de 31 de dezembro de 1739, o Espírito Santo desceu sobre eles. John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E a Inglaterra foi varrida por esse grande avivamento espiritual. Nesse mesmo período, lá na Nova Inglaterra, em Massachusetts, estava lá Jonathan Edwards, a mente mais brilhante que a América já produziu. 1735, 1740. E ali ele experimenta um poderoso avivamento espiritual. Nesse mesmo século, no país de Gales, com Howell Harris, William Williams, os estádios de futebol lotados, as igrejas vazias, e eles clamam e oram por avivamento, e Deus derrama do seu espírito, e as igrejas se enchem de pessoas famintas de Deus. Veio o século XIX, a igreja novamente enfrenta uma grande crise. Na cidade de Nova York, em 1857, um comerciante, Jeremias Lampier, missionário urbano, escreve um livreto e começa a distribuir em Nova York, convidando as pessoas para virem orar com ele numa sala de hotel. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócios orando por avivamento em Nova York. Bonerges Ribeiro, pastor presbiteriano, escrevendo um livro sobre Dwight Lyman Moody, Seara em Fogo, disse que os Estados Unidos era uma espécie de reunião de oração, de ponta a ponta. E Deus levanta Charles Finney, Deus levanta Dwight Lyman Moody, Deus levanta homens cheios do Espírito Santo, para experimentar e promover um grande avivamento. E foi como fruto desse avivamento, escutando um sermão de Charles Hodge, no seminário de Princeton, que o jovem Ashbel Green Simonton, com 26 anos de idade, recebe de Deus o apelo para vir para o Brasil e plantar aquilo que nós chamamos hoje de Igreja Presbiteriana do Brasil. Somos fruto de avivamento. Chega o século XX, meus irmãos, 1904, o país de Gales está numa crise medonha, e Deus levanta um adolescente, Evan Roberts, e esse menino convoca os moços da igreja para orar. Uma semana, na segunda-feira a moçada toda, na terça-feira a igreja toda, na quarta-feira uma multidão, no sábado a cidade inteira não queria saber de outra coisa a não ser buscar a Deus. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. 1907, o evangelho chega lá na Coreia, tinha chegado muito antes, mas a igreja da Coreia sofrendo terrivelmente perseguições, terríveis martírios. E então, um retiro de pastores, e ali eles experimentam um mover de Deus extraordinário. E hoje a igreja coreana ainda é uma das maiores referências no mundo de crescimento. Para vocês terem uma ideia, se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, aqui no Brasil, nós não temos 2 milhões de membros. Eles chegaram lá na Coreia, 28 anos depois que chegaram aqui, eles são mais de 10 milhões de membros. Representam 75% de todos os evangélicos e 23% de toda a população. 1900
e 66, Quacisabanto, África do Sul. E eu tive a bênção de visitar esse local, um dos maiores avivamentos do século passado. Numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Cegos viram, coxos andaram, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram. A regente do coral, e eu tive a bênção de ouvir o testemunho dela, ficou 17 horas no caixão. Quando ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor Jesus a levantou da morte. Há um livro que eu gostaria de recomendar a você, Avivamento na África do Sul. E se você lê inglês, leia God Among the Zulus, de Kurt Koch. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo naquele avivamento. Hoje nós estamos aqui, 31 de outubro, 5 anos depois. E eu posso dizer para você que hoje a igreja evangélica brasileira precisa de uma nova reforma. Igreja reformada, sempre reformando. Em outras palavras, nós temos que checar nossa prática sempre com a Escritura, e voltar para a Escritura, e voltar para as origens, e voltar para a doutrina apostólica, voltar para a piedade bíblica. Mas eu diria para você que a igreja hoje precisa de um reavivamento, de um sopro de Deus, de um alento de vida, de um renovo espiritual, de um coração aquecido, de fome de Deus, de sede de Deus, de fome da palavra, de fome de oração, de fome de paixão pelas almas. A igreja precisa de um renovo espiritual, e hoje nós estamos aqui não para olhar para as lentes do retrovisor, estamos olhando para lá, para aprender, para sermos hoje uma igreja viva, e amanhã experimentarmos vitórias maiores e mais expressivas do que já experimentamos até hoje. A minha oração é que o melhor daquilo que nós já experimentamos até hoje sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer em nós e através de nós daqui para frente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.